Estamos começando mais um episódio do NutriVida e hoje eu trouxe um assunto muito legal que é organização e planejamento para uma alimentação saudável. E para falar desse assunto eu trouxe uma convidada especial, a Elda Duval Heberlin, que vai falar sobre organização. Ela é mulher, esposa, mãe, personal organizer, crossfiteira e corredora, então é do meu grupo aqui que gosta das corridas, nós gostamos de correr juntas, né, Elda? Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Larissa, por esse espaço, pela oportunidade de estar aqui, falando um pouco sobre o meu trabalho e contribuindo, né, no seu, trazendo o assunto sobre a organização aliada à alimentação saudável. O quanto é importante, né, esse assunto, quanto faz total diferença quando a gente consegue aliar essas duas coisas para a gente conseguir realmente colocar em prática. Então vamos começar falando o que significa ser um organizador profissional e como esse seu trabalho ele pode impactar na rotina alimentar das pessoas. Bom, eu sou personal organizer e eu ajudo pessoas a transformar o seu ambiente, né, da casa, do trabalho, para facilitar o dia a dia. Então, eu otimizo espaços, eu levo em consideração a rotina da pessoa, né, o seu trabalho, e eu desenvolvo um trabalho, então, de organização, crio sistemas organizacionais para o dia a dia dessa pessoa fluir melhor. Ai, que legal. E quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam, que você encontra, né, quando você chega na casa dessas pessoas, na hora de manter uma alimentação saudável aliada a essa organização? Olha, eu acredito que o principal seja a ausência de planejamento, né? Muitas pessoas se orientam em relação à alimentação de forma instintiva, né? Sabe os alimentos que precisam, os básicos, né, para cozinhar no dia a dia, mas elas não têm um planejamento em relação ao que vou cozinhar, como vou cozinhar, o tempo que eu vou tirar para fazer isso, se ela vai trazer esse planejamento para uma rotina, que são coisas completamente diferentes, né? Planejar e ter uma rotina são duas coisas distintas, né? Eu posso pensar em fazer, mas muitas vezes eu não faço isso fixamente em um determinado dia. Eu elenquei aqui 6 desafios, né? Não vou falar sobre todos eles. Legal. Mas outro também, às vezes a pessoa tem uma rotina muito corrida. Que é a realidade da grande maioria hoje, né, Que é a realidade Elda? de muitos. E eu vejo assim, muita gente falando, eu não tenho tempo, mas na verdade, o não ter tempo significa uma má gestão do tempo, né? Isso também é ausência de organização, nós precisamos gestar o nosso tempo. Porque se todo mundo tem as mesmas 24 horas, por que algumas conseguem e outras não, Exatamente. Outro grande desafio é a desorganização da despensa, que é onde geralmente eu chego e eu vejo, tá desorganizado no sentido de todos os alimentos estão ali, mas não tem uma categorização, aqueles que são mais utilizados não estão de fácil acesso, então na hora da pressa, na hora da correria, a pessoa acaba pegando o que está ali na frente, e aí por isso não consegue desenvolver uma alimentação saudável, porque está sempre com pressa, está sempre pegando o que está na frente. Às vezes, se falta, não tem ali, não dá tempo de ir no mercado, então compra um fast food, compra uma marmita e acaba ficando nessa rotina desorganizada. Perfeito. É bem importante, né, lembrar que essa organização da despensa, ela evita que a gente perca produtos, né? Então, validade, porque às vezes está lá atrás o produto que tem uma validade mais próxima e o outro está na frente e a gente acaba deixando estragar ali. Até para saber o que a gente pode colocar no planejamento da semana, né? Porque se não está bem organizado, eu nem sei o que eu posso colocar ali. Então, é muito importante essa organização do estoque, né? E como organizar esse espaço físico na cozinha e a despensa pode facilitar essas escolhas saudáveis? A organização, então, da cozinha, né, desse espaço, ela incentiva a alimentação saudável. Como fazer isso? É possível através da categorização, que é criando, né, vou dar um exemplo. Eu crio ali a categoria dos carboidratos, né, é o que eu faço quando eu vou organizar a despensa das clientes. Então, eu coloco já o macarrão, o arroz, todos próximos ali, né? E algumas falam para mim que preferem, já coloca
extrato de tomate junto ali próximo, né, do macarrão, porque daí tudo que ela precisa para fazer a macarronada ou aquele prato que ela tem costume sempre de repetir já está próximo. Então, criar o ambiente adequado para a alimentação saudável é isso, é você pensar onde você posiciona cada item que você tem dentro da sua despensa. Então, qual seria a importância desse planejamento semanal? Por que não fazer um planejamento, por exemplo, mensal sobre tudo isso, mas trazer isso para algo mais próximo, semanal das refeições, para evitar essas decisões impulsivas? Isso, justamente por isso, né? A sua pergunta ela já traz a resposta. É para evitar as compras impulsivas, é para evitar o consumo exagerado e até mesmo para economia de gastos. Sim. Eu vou trazer para você um exemplo que nós estamos adquirindo e desenvolvendo em casa, minha casa. Nós fazíamos esse planejamento mensal e a nossa rotina, estamos nesse aspecto da rotina corrida, né? Então eu percebi que existe a necessidade de fazer o planejamento semanal. Então ir uma vez na semana ao mercado é importante a gente se organizar tendo uma lista de compras eficiente, né? Aquilo que a gente vai usar durante a semana toda, dedicar um tempo específico para cozinhar, né? Para o preparo dessas refeições. E quando a gente já tem tudo organizado, eu não monto as marmitas. Porque como eu tenho duas crianças pequenas, né? Eles não comem apenas uma porção, né? A gente precisa deixar ali para eles. Então tem pessoas que se adaptam a se organizar dessa forma, né? Fazer as marmitas, e tem outras que não. E é importante porque não só eu, mas toda a minha família vai poder participar desse planejamento, dessa organização. Nós iremos economizar, nós não iremos também ter compras impulsivas, né, no mercado, e essa é a grande vantagem. Eu gosto muito dessa questão de trabalhar a semana, porque a gente consegue, por exemplo, ter ali, eu consigo, por exemplo, picar um legume, cozinhar e deixar para a semana já organizadinho, uma salada, né? Por mais tempo você não consegue. Fora que daí você consegue aproveitar melhor a despensa, né, Elda? Exatamente. Porque se você compra lá, você vai para o mercado e vai comprar o do mês inteiro. Às vezes, 2, 3 dias daquela semana você teve algum evento e não comeu em casa, já sobrou aquele alimento. E aí, se você já comprou do mês inteiro, quando que você vai usar de novo? Só no próximo mês? Evita o desperdício, Exato, né? Então acho que é muito interessante. E você falou um ponto muito importante que eu ia até inclusive trazer depois, como que a gente pode montar uma lista de compra eficiente, né? Que evite essa questão do desperdício. O que você pode trazer pra gente para facilitar isso? A lista de compra eficiente, ela tem que ser de acordo com a sua realidade. E aí eu falo que nesse momento é muito importante ter um acompanhamento nutricional. Porque você, né, como uma nutricionista, vai olhar então para a realidade, né, dessa família, dessa pessoa que está te procurando e vai indicar quais são os produtos a serem consumidos. E aí, o que seria então essa lista eficiente? O que eu gosto, o que o meu esposo gosta, o que os meus filhos gostam, né? Aquilo que a quantidade é importante a gente ter, principalmente a quantidade do que vai ser comprado. E interessante que E cada família é única, Cada né? família É muito única. individual. Lá em casa, por exemplo, a fruta. Eu preciso comprar 4 tipos de fruta, uma que vence mais rápido, outra que demora mais tempo, para durar a semana toda. E porque eu sei que a minha turminha lá gosta de comer fruta. Então eu preciso ter uma quantidade maior para durar a semana. Senão eu vou ter que ir na segunda, na quarta e na sexta no mercado. Aí não tem, na correria a gente não consegue, né? Exatamente. Então eu acho que é bem isso, né? Montar essa lista dentro daquilo que é a realidade da família, né? E eu falo que tem itens que são essenciais, que a gente precisa conferir. O que você me diz com relação a isso? Por exemplo, sal, óleo. É aquela coisa que, meu Deus, você tá cozinhando, aí você fala, acabou. Acabou. Né? Então eu acho que ela, por exemplo, deveria estar na lista de checagem semanal, né? Cheque isso. Exatamente, que é o que a gente chama de checklist. É o que eu faço lá em casa. Aí eu deixo na geladeira uma folhinha mesmo. E tudo que é importante, que é o arroz, o feijão, o açúcar, óleo, se acabou, eu já deixo escrito, né, o listado, o nome desses ingredientes. Só faz um check. Só faço, na verdade, eu corto, né, é como se eu estivesse riscando. Esse aqui acabou, porque
eu não tenho tempo para ir no mercado, mas o meu esposo vai. Então Entendi. ele já pega essa listinha lá na geladeira e faz a compra da semana, entende? Ou se no final de semana, quando nós nos reunimos, o checklist está lá. Isso aqui, o que está arriscado é o que faltou. E o que não está, a gente ainda sabe que tem. E a minha função é só conferir a quantidade, porque às vezes a gente não compra naquela semana, mas está quase acabando e vai faltar. Então é importante conferir, é importante ter uma listinha assim. Tem gente que faz no papel, tem gente que faz no celular e tem gente que não faz. Sim. E eu falo, quem não faz, desperdiça. Né? Quem não faz, gasta mais. Com certeza. Eu tenho um aplicativo que eu uso com meu esposo, eu não lembro agora o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês. É um aplicativo que eu consigo alimentar e ele tá junto no aplicativo, no celular dele também tem. Então se ele chega no mercado, resolveu ir no mercado agora, ele pega o celular, ele consegue ver todos os itens que eu já tiquei lá. Perfeito. E ele consegue comprar os itens que são necessários para aquela semana. Então facilitou bastante essa comunicação entre a gente, sabe? Eu acho que vale a pena. Depois eu deixo aqui para vocês. E assim a gente encerra o primeiro bloco e eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem para os seus amigos para que eles possam também melhorar a organização da alimentação e assim ter uma alimentação muito mais saudável. Até o próximo bloco, espero vocês na semana que vem. Um beijo e até mais! Tchau, tchau!